Estamos hoje para iniciar a aula número 2 do módulo 2 do curso Autoliderança, dentro do curso Inteligência Emocional Transpirando Autoconfiança. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer renúncias, considerando que na última aula você aprendeu a tomar uma decisão, a se posicionar baseado em pesar as opções, medir os prós e os contras, visualizar, fazer a mentalização positiva de cada situação e se perguntar o que de pior pode acontecer em cada uma e como você se sente em cada situação e quem mais é atingido, considero que você conseguiu tomar uma decisão. E hoje e as próximas aulas nós vamos lapidar essa decisão. E a aula de hoje é como então como que nós vamos aprender a fazer renúncia, uma vez que uma decisão exige uma renúncia. Não existe como eu me posicionar, eu fazer uma escolha, se eu não aprendo a fazer renúncia. Por isso, para algumas pessoas, tomar decisões é tão difícil. E nós vamos entender por quê. Então, veja bem, uma vez estabelecida a meta, seja ela qual for, vamos colocar aqui uma meta comum, que a gente sempre cita, que eu acho que é um dilema das mulheres, enfim, todo mundo chega um momento que quer perder alguma coisa de peso, né? Vamos colocar aqui uma meta de perder 10 quilos. Vou colocar aqui só pra gente... A gente não vai trabalhar ainda o conceito da meta SMART, nós vamos ter uma aula inteirinha, né? Um módulo inteiro sobre meta, e lá nós vamos vamos pegar pedacinho por pedacinho dessa meta para que você consiga lapidá-la, quantificá-la, mensurá-la, para que você coloque ela em prática, para que você consiga alcançar. Mas hoje vamos considerar que você estabeleceu, eu quero emagrecer 10 quilos. Essa é a sua meta, ok. Nós não vamos considerar aqui tempo, nada disso. Só que você quer perder 10 quilos. Então, nesse primeiro momento, você tem clara uma meta. Mas para emagrecer, você vai precisar fazer escolhas. Então, toda a decisão, ela exige que você faça renúncias. Você vai ter que escolher entre continuar comendo aquilo que você gosta, todas as vezes que você tem vontade, né? Participar de todas as festas e aproveitar tudo que tem lá em relação a comida e bebida, manter, né, os seus hábitos alimentares ou mudar a sua percepção com a comida, mudar a sua relação com a comida, pensar diferente em relação ao que você gosta, ou que você não gosta, ou por que você deve ou não comer certas coisas. Então você vai ter que renunciar, fazer escolhas entre o alimento saudável e o não tão saudável, entre o calórico e o não tão calórico, entre o gostoso e o não tão gostoso, entre ir e não ir em algum compromisso. E essas renúncias, elas precisam estar claras porque geralmente é aqui que a gente se sabota. É aqui que a nossa meta vai por água abaixo. Porque existem compromissos ocultos. Eu muitas vezes não compreendo o porquê eu não dou conta de fazer essas renúncias. Porque por trás dessas renúncias tem outras necessidades, lembra? Então sempre as nossas ações, os nossos comportamentos, eles são movidos por necessidades. Por exemplo, por que muitas pessoas, né, têm a tal da fome emocional? Come para se sentir feliz, come, então quando está triste come, quando está ansioso come, quando está feliz come. Então, por que você come? Então, você come porque está com fome, porque você está com vontade, você está triste? Quais são as emoções? O que são as necessidades que estão por trás disso, né? Então, eu preciso identificar o que eu preciso deixar ir, o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso permitir que saia da minha vida para que novas coisas passam a existir, novos comportamentos, novos hábitos, até novas possibilidades. Porque enquanto eu fico apegada a determinadas situações, o novo não tem espaço. Sabe a técnica do desapego?
quando você limpa o seu guarda-roupa, a sua gaveta, organiza e tira algumas coisas para doar, para jogar fora e abre espaço para colocar algo novo, que seja de repente algo que você está buscando. Então, para a gente fazer essa limpeza no nosso emocional, para a gente perceber o que estão por trás daquilo que está me sabotando para chegar aqui, eu preciso identificar isso. O que é que eu não estou querendo deixar ir embora? O que eu estou me apegando? E aí isso vem contra o quê? Os compromissos ocultos. Compromisso oculto não tem nada a ver com coisas do além, né? Mas tem a ver com aquilo que está no seu subconsciente, que ainda não foi revelado, o que ainda não te gerou consciência. E para gerar consciência, você precisa questionar. Você precisa ser o advogado do diabo dos seus pensamentos. Então, quando você estiver agindo de uma forma que não é aquilo que te aproxima da sua meta, se questione. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero quando eu faço isso? De repente, você faz coisas que você conscientemente não gostaria de fazer, mas você repete aquele comportamento, porque você está tendo ganhos. Então, você está tendo ganhos. Que ganhos são esses? Tá? Que ganhos são esses? O que você ganha quando você come, bebe mais do que você devia, ou as coisas que você não deveria comer? Você ganha prazer? Você ganha... Você está envolvido? Você se sente pertencente àquele grupo? Enfim, o que está por trás daquilo? Você quer fazer parte? Vou dar um exemplo para vocês também, um outro exemplo rapidinho. Às vezes a gente não quer perder. Então aqui, ó, compromissos ocultos. O que eu não quero perder? O que eu ganho com este comportamento? Uma vez eu estava atendendo um executivo e ele queria mudar um comportamento de agressividade. Quando ele estava nervoso, quando as pessoas não faziam aquilo que ele esperava que fosse feito, ele gritava, ele era grosso com as pessoas. E ele não queria mais ser daquela maneira, principalmente com seus colaboradores. Ele percebeu isso, ele tinha consciência, ele queria mudar aquilo. E ele estava fazendo um processo de coach executivo para mudar aquele comportamento. E durante uma sessão dessa questão de encontrar os comprometimentos, os porquês de mudar de verdade, para que ele pudesse gerar motivação interna para fazer essa mudança, a gente percebeu, né, na fala dele, nesse questionamento que eu estava fazendo com ele, em relação àquilo que ele me trazia, que na verdade o que ele não queria perder, e que ele ainda não tinha consciência e que gerou a consciência, né, durante a sessão, é que toda vez que ele gritava, se exaltava, que ele falava com agressividade, os resultados vinham. Então ele tinha um padrão, né, que foi moldado no consciente dele, que ele conseguia resultados quando ele pressionava. Quando ele era agressivo, quando ele falava num tom mais forte, quando ele exigia. E por mais que aquilo ferisse os funcionários, os colaboradores, criasse um clima ruim, e ele não se sentia bem com aquela situação, o resultado vinha. Então o resultado era muito mais forte e ele não podia perder o resultado. Então ele não conseguia mudar o comportamento, porque no fundo, ele tinha medo que se ele não agisse daquela maneira, os resultados não viriam, porque esse era o padrão até então. Porque enquanto ele não agisse assim, os resultados não vinham, entende? Então muitas vezes a gente continua repetindo comportamentos em ciclos viciosos e nós sabemos que nós precisamos mudar o que nós fazemos para poder ter resultados diferentes, porque nós temos ganhos ocultos que estão lá no nosso subconsciente. Então, se você tem algo que você está se sabotando, procrastinando, repetindo comportamentos que você já sabe que você não quer mais, provavelmente você tem ganhos ocultos aí e você precisa se questionar. O que eu ganho quando eu faço isso? Por que ainda eu continuo repetindo esse comportamento? E encontre uma outra maneira de você fazer isso. E como que você vai encontrar essa outra maneira? Fazendo novamente mentalizando de forma positiva um comportamento diferente, visualizando como que você vai agir, como as pessoas vão sentir aquilo, se colocando no lugar do outro, para você observar que aquele comportamento vai dar certo e aí você ter coragem de exercitar aquilo de forma concreta no seu dia a dia, tá? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso exemplo.
Que comprometimento que eu tenho? Por quê? Os porquês. Então, por que eu preciso perder esses 10 quilos? Você tem que falar pra você. E você não tem que falar de forma negativa. Não, você tem que falar por quê. Por exemplo, vou ter mais saúde, né? Mais disposição. Vou me sentir mais autoestima. É possível. Muitas vezes a gente não muda o comportamento, a gente não acredita que é possível. Então a primeira coisa é a gente precisar acreditar nisso. Ficou claro para vocês? Então repetindo aqui, não existe nada, né? Nenhuma decisão, nenhum caminho que nos leva para onde a gente deseja, sem a gente renunciar a algo. E é isso que muitas vezes nos leva à autossabotagem. Então precisamos fazer escolhas. Para fazer escolhas exige renúncia. E o que nós vamos renunciar? E aqui nós temos medo de renunciar. Então nós temos que ver quais são os ganhos, quais as perdas, o que nós temos medo de enfrentar. Muitas vezes a gente trava aqui porque a gente tem medo, a gente tem insegurança e a gente acha que não vai dar conta. Eu não consigo. E aí a gente trava, porque a gente quer proteger ainda um pouquinho das necessidades que eu já consigo atender com aquele padrão que eu já tenho. Então eu preciso enfrentar esses medos, porque não há nenhuma vitória sem enfrentamento. E não há como crescer e ir para outro nível sem passar pela zona do medo, tá bom? E aí, considerando isso, eu preciso revelar os meus compromissos ocultos, eles precisam vir à luz, à consciência, o que está por trás desses medos, quais as necessidades. De que maneira eu posso atender essas necessidades de forma diferente, pensando de forma diferente. E aí a gente vai mudar lá o pensamento, sabe? A origem de tudo. Que pensamento você pode substituir por aquele que te limita. Para que você seja capaz de acreditar que essa meta ela é possível. E aí você fortalecer os seus comprometimentos. Quanto mais respostas, quanto mais pensamentos e frases positivas você conseguir descrever de motivos para que você faça o que tem que ser feito, mais forte vai ser a sua decisão, mais congruente com os seus valores e mais forte vai ser a sua automotivação. Deu para entender? Então, faça aí o seu exercício, baixe, né, a ferramenta que vai estar aí para você fazer o download e depois deixe nos comentários como foi para você essa aula. Se você ainda tem dúvida, não deixe de nos perguntar. Nós estamos aqui para te ajudar. Até a próxima.